Olá pessoal, vamos para a nossa parte 2 da nossa aula sobre circuitos de primeira ordem. Hoje nós vamos falar da resposta ao pulso, ok? Bem, a gente está muito habituado à função degrau. A função degrau, como nós sabemos, se você coloca num circuito de primeira ordem, a resposta ao degrau inclui, representa, retrata, nos dá informação como o elemento armazenador de energia, capacitor ou indutor, se comportou nesse processo de armazenar energia. Então, a função degrau, ela dá a história de como o elemento armazenou energia e como ele entra no seu estado estacionário ou permanente. Agora, o que nós queremos estudar, em vez de excitar o circuito com a função degrau, nós queremos excitar o circuito com a função pulso. E queremos saber qual é a resposta desse sistema. Que resposta nós vamos esperar aqui? Se eu excito com degrau, eu imagino que ele vai me dar a resposta completa, mas porque ele funciona como? O que é essa função degrau, essa função pulso? Na realidade, eu posso imaginar a função pulso como a superposição de duas funções degrau. Vamos lá. Vamos relembrar o que é a função degrau unitário. Ela é definida ser zero para t menor do que zero e igual a 1 para t maior do que zero. Na realidade, como nós estamos usando no âmbito do curso de circuitos 1, a função degrau unitária é aquela chave, é o interruptor que liga e desliga a fonte. Quando uma fonte de corrente contínua é aplicada abruptamente em um circuito, a ponte pode ser modelada como uma função degrau. Eu vou multiplicar essa função aqui pela amplitude V0. Então, aqui V0 de t está representando para menor do que t, tensão zero no circuito. Para igual a t ou maior do que zero, eu conecto a fonte. Ok? Muito bem. Agora eu vou construir essa função pulso, que é o objetivo do nosso bate-papo hoje, a partir da superposição de duas funções degrais. Função degrau. Função degrau, como definimos na tela anterior, está aqui. Menor do que, para t menor do que zero é zero, para t maior do que zero ela é 1. Muito bem, agora eu quero em t igual a zero. Para em t igual a zero eu vou deslocar essa função. Eu quero que a função u de t menos t0, ela seja zero até t0, e de t0 em diante ela tem um valor unitário. Então, muito bem. Como será a função menos u de t menos t0? Ela vai ser invertida, Ela vai ser zero até t0 e menos 1 para t maior do que t0. Muito bom. Muito bom. Imagine agora que eu somo u de t com menos u de t menos t0. Vou até apagar essa aqui do meio. Se eu fizer essa adição, essa superposição, eu obtenho a minha função degrau. O objetivo nosso é alimentar um circuito de primeira ordem com essa função degrau e saber qual é a resposta, função degrau, a função pulso, e saber qual é a resposta desse circuito a uma função pulso. Ok? Está aqui meu circuito. O que a gente espera obter? A gente espera obter chave ligada. Então, ao processo de armazenamento de energia pelo indutor, isso leva um certo tempo, e chave desligada. Retirei a fonte. Se eu retirar essa fonte aqui, esse indutor vai descarregar em torno dessa resistência de 5 ohms, que vai ser essa curva aqui. Nesse caso, a curva de carregamento, de armazenamento, é igual à curva de descarregamento. Por quê? Porque ele está carregando, tem um resistor de 5 ohms
ele está descarregando também sobre o resistor de mesmo valor. Né? Então vamos lá. Pega o circuito, a resposta completa ela é composta de quê? Da resposta natural, né? Mais a resposta forçada. Vamos começar calculando a resposta natural. Essa resposta natural, como é que eu faço? Tiro a fonte, não é isso? Tiro a fonte e aí vai ser quem? I vai ser I igual a A elevado a T menos tal, onde tal é L sobre R. L, 5, R, 5, tal é igual a 1, A é igual, desculpa, a tensão natural é igual a E elevado a menos T, porque tal é 1, né? Então, eu já conheço como se comporta o indutor no seu transitório, enquanto ele está armazenando energia. Quero saber agora, findo o armazenamento de energia, como é que é o estado permanente desse indutor, né? Na realidade, eu não estou falando do indutor, estou falando aqui do resistor, né? O indutor, eu estou falando do estado permanente porque agora ele vai ser curto-circuitado, né? E atenção que vai aparecer aqui, eu tenho ID, eu posso achar um divisor de corrente, multiplico por 2, tenho um VDT, né? Então, faço o divisor de corrente, 3 sobre 5 vezes 10, que me dá o meu 6 ampere. Multipliquei por 2, tenho 12 volts. Então, minha resposta agora completa é resposta natural mais 12 volts. Falta eu achar o quê? Esse A. Esse A eu acho na resposta completa, como a gente sabe. O que é que eu tenho? A condição inicial é zero, né? Condição inicial é zero, V também é igual a zero. Então, para V de T, para T igual a zero, eu tenho A mais 12, que é igual a zero. Então, A é igual a menos 12. Resposta completa. V de T é menos 12, é elevado a menos T, mais 12. Posso colocar esse 12 em evidência. Esta é a resposta de 0 a 1, né? Que é a resposta até aqui. Né? Essa resposta seria para T, se eu não parasse a... Vamos botar no outro transparente, vai ficar melhor. Por exemplo, se eu continuasse eternamente aqui, essa expressão continuaria eternamente. Mas abruptamente é como eu estivesse nesse ponto introduzindo uma função degrau de menos 1. Por isso eu comecei a nossa aula hoje, o nosso bate-papo, mostrando que o pulso é a superposição de dois degraus. Muito bem. Então, como é que é a resposta natural? Que aqui eu tirei a fonte. Pá! Tirei a fonte. Tirei a fonte, né? Então, tirei a fonte e minha resposta natural é dada por esse circuito. Ó. Aqui, para T maior do que 1, é como eu tivesse tirado a fonte. A resposta, né, vai ser beta, B é elevado a menos T tal. Tal é igual a 1, é beta menos T tal. Então, a partir desse ponto aqui, o sinal vale B menos B tal. Em T igual a 1, nesse ponto de ruptura, essas duas expressões têm que ser iguais. Correto? Então, é isso que eu vou fazer. Né? Ó, vou igualar essas duas expressões. Se eu igualar essas duas expressões, eu calculo o valor de B. Então, vem aqui, ó. 12, 1 menos E elevado a menos 1 é igual a B elevado a menos 1. Donde tem o valor de B, substituo em VT, tem a expressão para T maior do que 1. Olha que maravilha. Para T de 0, para T maior do que 0 e menor do que 1, V de T vale 12, 1 é menos é elevado a menos T. Para T maior do que 1, V de T vale 12, 1 menos é elevado a menos 1, é menos T menos 1. Imagine que eu queira
escrever essa resposta em uma só expressão. Olha como é que eu vou fazer. Isso aqui é a expressão que eu tenho uma função pulso. Então, a função pulso é u de t menos u de t menos 1. Então, se eu multiplicar 12 menos, que multiplica 1 menos e elevado a menos t, multipliquei pelo pulso, eu tenho essa resposta aqui. A partir daqui, o que é que eu tenho? Zerou. Mas como é que eu represento isso aqui? Isso aqui, se eu multiplicar novamente por um pulso deslocado daqui, ó, u de t, então a partir daqui eu tenho de u de t menos 1. Então, se eu colocar aqui, ó, 12, 1 menos e, essa expressão multiplicada por u de t menos 1, eu posso dizer que a resposta ao pulso é essa. Estou dizendo em uma só expressão. Correto? Olha que maravilha. Conclusão, se a minha entrada é um pulso, como é que é a minha saída? Minha saída é uma função que o indutor está carregando até quanto? Até ele parou, não, ele podia carregar, ele ainda não alcançou a carga plena dele. Mas nesse ponto eu retirei a fonte. Retirei a fonte, então ele começa a decrescer nesse ponto aqui. E a expressão matemática que me diz isso está escrita aqui. Ok. Maravilha, né? Ainda falando um pouquinho de superposição, na realidade, se eu tenho um circuito como esse aqui e alimento com a função pulso, eu posso aplicar superposição da seguinte maneira. Posso dizer que esse circuito está sendo excitado por uma função degrau, por duas funções degrais, e quando eu aplicar superposição, vão resultar nesse pulso inicial. Então, eu boto as duas fontes aqui e analiso uma de cada vez. Falando mais de superposição, que é uma coisa interessante. Tem duas fontes. Ó, vamos resolver esse problema. Eu dou a condição inicial, o capacitor está carregado com V0 para t igual a 0. Então, a resposta forçada desse sistema, ó, vamos fazer a resposta forçada primeiro com a fonte de tensão. Quando eu coloco essa fonte de tensão, passado muito tempo, o capacitor está aberto, então a tensão que vai aparecer entre o capacitor é a tensão da fonte, V1. Quando eu coloco a fonte de corrente, a tensão, passado muito tempo, o capacitor vai estar aberto, então a tensão que aparece nos terminais daqui é essa corrente sobre o resistor R2. E é negativo. Muito bem. Então, na resposta forçada não tem problema. O grande problema, que a gente tem que dar uma sacada legal, é quando nós estamos trabalhando com a resposta natural. Na realidade, esse capacitor, a carga que está lá, eu não vou poder distinguir se ele conseguiu essa carga máxima proveniente de V1 ou de 1. Então, eu só tenho uma única resposta natural, é como esse capacitor vai se descarregar quando ele está carregado plenamente. Então, se eu estou dizendo, eu disse aqui no início do sistema, se a carga inicial do capacitor é V0, né, ele está aqui carregado com V0, né, vou botar aqui, ó, está carregado com V0, então para VT igual a 0, né, que é igual a V0, V0 aqui vai ser V1 menos R2 e 1, que é a resposta forçada, mais a natural aqui, que é tirada desse circuito. Ora, para quando ele for V0, eu facilmente acho o valor de A. E a resposta total está aqui colocada. Ok? Não tem segredo, né? Super simples. Fazer um exercício. As listas estão lá disponíveis para vocês.
Próxima aula a gente vai entrar em circuitos de segunda ordem. São circuitos onde eu vou colocar simultaneamente um capacitor e um indutor no sistema. Ou dois capacitores ou dois indutores que eu não posso associá-los. Eu estou já com o circuito mínimo que represente a função desejada. Ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos estudar circuito do coração e até a próxima.